Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal. Iremos falar hoje sobre um tema polêmico. Existe mulher pastora? Bom, aqueles que argumentam de que não pode haver mulher pastora, de que não existe mulher pastora, se baseiam no argumento de que na antiga aliança os cargos de autoridade espiritual eram delegados a homens, visto que os patriarcas, todos eles, sem exceção, não eram mulheres. Não tem uma figura feminina entre os patriarcas. Os sacerdotes da antiga aliança também não eram mulheres. E que Jesus, quando chegou ao mundo, ele manteve essa regra quando escolheu os 12 apóstolos, quando entre esses 12 não havia uma só mulher para representar o sexo feminino. Mais adiante, nas epístolas paulinas, ele em alguns momentos defende também essa ideia, seguindo a mesma regra, de que a mulher, segundo Paulo, não deveria ensinar nas igrejas, deveriam permanecer caladas. Se tivesse alguma dúvida acerca de qualquer coisa, deveriam indagar e perguntar a seus próprios maridos. Em outra parte, ele fala que o bispo deveria ser marido de uma só mulher, e não fala, por exemplo, que a mulher deveria ser mulher de um só marido. Com base nesses textos, alguns argumentam que não, mulher não pode ser pastora, de que este é um ministério exclusivamente masculino. No entanto, nós sabemos que a palavra de Deus deve ser interpretada. Ela não é uma fórmula matemática que tem que ser interpretada de forma linear, sem nenhuma interpretação. Ela deve ser vista à luz do seu contexto histórico, cultural. E só assim podemos então assimilar, de fato, qual é a mente de Deus sobre este assunto. Todo biblicismo deve ser rejeitado. A palavra de Deus não pode, de forma alguma, ser interpretada literalmente. Vejam, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, não poderia ser diferente. Vivia num contexto histórico e social onde as mulheres eram reprimidas, num ambiente machista, num ambiente em que os homens tinham a primazia de tudo. Ele herdou aquele contexto cultural. Ele não poderia simplesmente escolher, quebrar essa regra e escolher mulheres para compor os 12 apóstolos. Até porque esses apóstolos teriam uma missão difícil, iriam sofrer agruras indescritíveis no futuro. Eles seriam levados diante de reis para testemunhar acerca do Evangelho. Eles seriam perseguidos, torturados, iriam apanhar em prisões, iriam ser espancados em praça pública. O estresse, as dificuldades em que eles seriam submetidos, certamente não seria fácil para uma mulher suportar. Imagina, por exemplo, uma mulher sendo custodiada por soldados romanos na prisão. Não iria dar certo. Então esse é o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais Jesus não escolheu mulheres. Nem poderia ser. A missão dos 12 apóstolos teriam características muito específicas que somente homens poderiam suportar. Mas aí alguém pergunta, mas o apóstolo Paulo não disse à igreja aos Coríntios que a mulher não deveria falar na igreja? Sim, mas esse princípio não pode ser aplicado universalmente. Isso pode ser aplicado e reconhecido como doutrina, regra de fé, aquilo que pode ser aplicado universalmente e de forma atemporal, em qualquer momento da história. O mesmo Paulo que falou que a mulher não deveria falar na igreja, foi o mesmo Paulo que escreveu aos Coríntios também, que a mulher deveria usar véu. Ah, mas ele disse que se não usar véu, a mulher então não deveria cortar o cabelo, porque o cabelo serviria no lugar de véu. Mas, e nem em toda a cultura, as mulheres têm cabelo comprido para ser usado como véu. Como faria uma mulher da Etiópia, por exemplo. Paulo certamente não era contra o fato das mulheres falar. Tanto é que a Bíblia é repleta de mulheres que falavam, que usavam a palavra. Miriam era profetisa, Ana era profetisa, Débora era juíza, que tinha autoridade não apenas civil, mas também espiritual. As 5 filhas de Filipe eram profetisas. Eu nunca vi profetisa ficar calada. A função de quem profetiza é falar. A Bíblia fala sobre várias mulheres que cooperavam no serviço cristão. E, por exemplo, fala sobre Priscila e Áquila. Paulo agradece a Priscila e Áquila, que tinham uma igreja na sua casa.
Ora, por que não fala Áquila e Priscila? Não, mas fala Priscila e Áquila, dando a entender que Priscila tinha uma certa preeminência sobre o seu marido, Áquila. Na Bíblia, aquilo que vem primeiro geralmente é mais importante. Então as palavras de Paulo na carta aos Coríntios têm a ver com um problema local. A intenção dele ali era se referir a um dilema local que aquela igreja especialmente estava vivendo. A igreja aos Coríntios é uma igreja de excessos. Havia muitos excessos naquela igreja. Excessos de vaidade, excessos no uso dos dons espirituais. Havia uma crise imensa naquela igreja. E, portanto, ele escreve aquela igreja para poder corrigir alguns excessos. E este caso, certamente, era um deles. Paulo deixa entender, ao falar essas palavras, que também na igreja aos Coríntios havia uma espécie de espírito feminista na igreja, onde as mulheres estavam querendo ter a primazia, estavam querendo ter prioridade sobre os homens, exercer a autoridade, estavam resistindo à autoridade dos homens. E eu creio que é nesse contexto que ele escreve essas palavras, para resolver, para definir quem de fato deveria ter a primazia nesses casos, que era sim o homem segundo ele. E ele precisa então dar um argumento teológico para isso. Ele não pode simplesmente dizer que o homem deve mandar, que o homem deve falar, que o homem deve liderar. Se refere ao episódio da queda do homem lá em Gênesis. Ele diz que primeiro a mulher pecou e depois esta influenciou o seu marido. Primeiro pecou a mulher e depois o homem. Que pelo fato da mulher ter introduzido o pecado no mundo, foi-lhe tirado essa autoridade. O seu desejo seria para o seu marido. Ela perderia a primazia, seria submissa ao sexo masculino. Em Marcos capítulo 9, fala de um certo homem que pregava o evangelho de Jesus, mas não andava com os discípulos e nem com Jesus. Ele era cristão, ouviu a palavra, se converteu, mas resolveu por si de anunciar o evangelho de outra maneira, de forma paralela. Ele não andava com o grupo dos apóstolos, não andava com Jesus, ele fazia um trabalho independente, particular. E os apóstolos, quando souberam disso, os discípulos de Jesus, quando souberam disso, foram atrás desse pregador independente, porque não concordavam com a atitude dele. Ele estava pregando o evangelho, mas não andava com Jesus e nem com eles. Foram até lá e simplesmente proibiram do homem continuar pregando o evangelho como havia fazendo. E voltaram então para Jesus para relatar o fato. Olha, Senhor, a gente encontrou aí um pregador independente que prega a tua palavra, mas que não quer andar com a gente, quer andar sozinho apenas. Sabe o que a gente fez? Nós proibimos ele de pregar. Nós fechamos a igreja dele. Eles achavam que Jesus iria elogiá-los, achando que tinham feito grande coisa. Mas foi justamente o contrário. Jesus olhou para eles e falou: olha, vocês fizeram muito mal, fizeram tudo errado, não deveriam proibi-lo de continuar pregando. Ele está falando mal de mim? Não. Ele está me excomungando? Não. Então, quem não é contra mim, é por mim. Ele estava fazendo bem, pregando a palavra, divulgando o meu reino, e é isso que tem que ser feito, independente de onde ele estiver e de com quem estiver andando. Para mim, Jesus, o que importa é que o meu reino seja pregado, a tempo e fora de tempo. Vocês fizeram muito mal, vocês erraram. Então está aí um exemplo de pessoas que acham que estão fazendo certo, mas que estão fazendo errado. Então você observe que nem sempre a visão que nós temos do reino de Deus é aquela que Jesus tem e que Deus aprova. Imagine, por exemplo, uma igreja pujante, uma igreja espiritual, amorosa, que serve uns aos outros, que pratica a caridade, que anuncia o reino de Deus, uma igreja espiritualmente fortalecida, que vive o evangelho. Imagina uma igreja assim, repleta de pessoas que outrora viviam no pecado, viviam no mundo, dando trabalho para a sociedade, ex-prostituta, ex-criminosos, ex-traficantes, mas que agora estão ali servindo a Deus fervorosamente, glorificando o nome de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus. Eu te pergunto, será que Deus mesmo está preocupado se o dirigente daquela igreja
é um homem ou uma mulher? Se aquele que lidera aquele grupo é pastor ou pastora? Se esta mulher tem as qualificações morais e espirituais necessárias para estar à frente daquele rebanho, e é por ele reconhecida como tal, então a mulher pode sim ser pastora. Não há nenhum impedimento da parte de Deus para impedir ou proibir que uma mulher exerça o ministério pastoral. Porque, repito, pastor é um dom, e dom não tem sexo. Se inscreva no nosso canal, clique aqui embaixo para poder receber notificação sobre os próximos vídeos. Deus abençoe.